nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma vida política precedente à sua vitória como presidente da República para a presidência, que não foi talvez a ideal, porque não teve a experiência que eu considero essencial para um cargo executivo, a ter sido prefeito, governador e coisas assim. É um plano de carreira, né? Isso faz muita falta, né? E pior ainda no caso dele, o atentado que sofreu, com certeza marcou muito o comportamento que ele tem tido. Agora, ser presidente de um país como o Brasil é, de fato, uma função que exige muitas qualidades. Entre elas, a serenidade, a tolerância, a capacidade de enfrentar o desafio de governar um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, conciliando diferenças, conciliando situações que são realmente difíceis. Ele está agora no desespero, pelo que eu entendo. Errou demais. Poderia ter evitado muita coisa. No final, agora, ele voltou a chamar o ex-presidente Michel Temer para apoiá-lo. A pressão que ele recebeu do ministro do STF, Alexandre de Moraes, não tem agradado ao presidente, mais ainda porque ele, mais a CPI da pandemia e outras coisas, estão cercando alguns deslizes do presidente e de sua família. É bonito ver um cara cuidar dos filhos e ter a preocupação de ajudá-los. Agora, não pode se colocar num cargo como o da presidência os filhos, a família, como prioridade. Marechal Castelo Branco deu um exemplo disso numa atuação de um filho dele nas Forças Armadas. Felizmente ele morreu cedo. Poderia ter sido útil, seria com certeza agora uma pessoa importantíssima, mas talvez já velho demais, né? A idade pesa. E a gente, por mais que queira, não é eterno. Então, os manifestos, a Semana da Pátria foi um negócio kafkiano. Simplesmente kafkiano, quer dizer, não dava para entender o que acontecia. Se bem que a gente esperava até o pior, porque precedendo as manifestações, as declarações do presidente, davam a entender que teríamos um golpe de Estado.
primeira vez na vida que eu vi um golpe de Estado com data marcada, que não aconteceu. E o presidente parece que pisou no tomate, se arrependeu, ou viu que foi muito longe. O Brasil tem 3 poderes. O resto são poderes auxiliares, inclusive as Forças Armadas. O STF, por mais deficiências que possa ter, é o Supremo Tribunal Federal. É quem tem a obrigação de julgar questões máximas. Infelizmente, pela nossa jurisprudência, muita picuinha tem chegado lá. O ideal seria que os ministros do STF só julgassem questões importantes, como é o caso dos Estados Unidos, lá a Suprema Corte. Aqui a coisa se complicou. O Congresso é o que é e tem que ser isso, né? Representa o povo. O Senado, com pessoas amadurecidas, com maior estabilidade de presença no Congresso, e a Câmara de Deputados, que ela vai aos cantões do Brasil, né? E a presidência? A presidência, até por talvez falha de condução da Constituinte, acabou tendo poderes e não tendo. O ideal teria sido, na época, talvez, o parlamentarismo. Por quê? Porque o parlamentarismo dá mais estabilidade política. O presidente, ele representa o país. E o primeiro-ministro governa, de fato, numa composição dos partidos. É óbvio, não pode essa miríade de partidos. Isso aí é um absurdo. Só confunde o eleitor. Infelizmente, mais uma vez repetindo esse advérbio aí, né? Sei lá, essa é a maneira que o Brasil, em 1988, apresentou como definida. Mais uma Constituição, já tivemos muitas aí. Agora, felizmente existem instrumentos de ajuste da Constituição, de ajustes democráticos da nossa Constituição. Isso é importante. O que há é que o governo tem usado e abusado de medidas provisórias. É algo que precisa ser melhor regulado. Já o clima institucional em que mergulhamos agora é um pesadelo, é assustador. Eu fico levantando às vezes e olhando o horizonte e prestando atenção. Digo, eu não estou ouvindo tiros de canhão, metralhadora, aviões dando rasantes e coisas assim. Se bem que estou numa cidade bem conservadora aqui, mas as diferenças, né, assustam. Não esqueço quando João Goulart foi deposto, e mesmo antes, quando Getúlio Vargas morreu, o Brasil sofreu. Lá em casa, com o rádio ligado, o pai colava o ouvido no rádio, eu acabei também me interessando pelo assunto. O Brasil poderia ter, naquela fase, se subdividido em um montão de republiquetas aí. Como aconteceu aí com o mundo, com a América Hispânica.
Felizmente o Brasil continuou unido. Grandes políticos conseguiram equilibrar os mais radicais. Agora, estamos na expectativa do que vai acontecer. Felizmente, no ano que vem teremos eleições. Isso é ótimo, né? A grande mudança, as grandes mudanças devem acontecer nesses momentos. O povo decide, como decidiu apoiar o presidente Bolsonaro. E se ele até lá fizer um bom governo, será reeleito. Agora, tem que segurar a família, tem que segurar uma série de coisas. E, se possível, parar de dizer besteira. O presidente se dá o direito de falar de improviso e sob forte emoção. Eu sei o que é esse problema, né? Eu tomo Proximax, um bom remédio para esfriar a cabeça que estava quente demais há uns anos atrás. Existe tratamento para apaziguar o íntimo de qualquer pessoa. O ideal seria que o nosso presidente procurasse psicólogos ou psicanalistas e dessem assistência em tempo integral a ele. Tenho certeza que hoje ele estaria dando um show, né, sendo tratado muito melhor. Suas diretrizes ideológicas aí, a favor de uma democracia mais capitalista, menos assistencialista, não é ruim, desde que tudo isso tenha paliativos, tenha compensações provisórias, né, para atender famílias que não prosperaram economicamente. Vou repetir mais uma vez, que já disse antes, os livros do Laurentino Gomes aí sobre a escravidão mostram de uma maneira até incômoda o que foi o Brasil, como que o Brasil se formou, o que é que aconteceu com o Brasil. E vendo isso tudo, a gente terá condições de entender melhor deficiências do nosso povo. Agora, tudo isso é corrigível através de processos de educação, inclusive educação familiar, planejamento familiar. Até eu fico vendo aí os índios aí querendo viver como viviam. Fico imaginando o que seria se essas nações indígenas tivessem uma população 10, 20, 30 vezes maior. Estariam caçando papagaio aí para viver? Ou capivara, sei lá o quê? Lógico, qualquer nação tem que evoluir. Não interessa. Porque tradição, isso vale para turista. Turista gosta disso. Então, gente, nosso presidente precisa esfriar a cabeça. E vamos torcer para que os três poderes se entendam e os poderes não políticos, né, corporações e até organizações religiosas, porque o Brasil precisa esfriar a cabeça como um todo e encontrar seu caminho que o Brasil merece.